Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma live da nossa maratona de educação emocional. E realmente fico sempre muito feliz em estar aqui com vocês, conversando com os nossos convidados, né? Sempre pessoas interessantes, pessoas que trabalham na área, pessoas que estudam e pesquisam a área. E hoje nós vamos conversar sobre a educação emocional e o bem-estar físico. Como é que a educação emocional pode contribuir para o nosso bem-estar físico, né? Isso é muito interessante, gente. Vocês vão já saber com a Jamile Galvão do Paraná, né? Que ela já entrou ali, que eu vi. Vou já chamar a Jamile para entender melhor como é que as emoções, né? Como é que as emoções como é que elas funcionam no nosso corpo, como é que elas influenciam o nosso corpo, né? Porque afinal de contas, gente, as emoções são sentidas aonde, né? Aonde é que nós expressamos as emoções? Obviamente no nosso corpo. Então, a partir do momento que as emoções elas fazem parte do nosso sistema biológico, né? Porque eu sempre costumo colocar que as emoções são diferentes sentimentos. Sempre eu vou lembrar disso aqui para vocês. Emoções são biológicas, tá? E os sentimentos é a interpretação dessas emoções, ou seja, é muito mais subjetivo. Mas nós vamos conversar sobre isso e principalmente entender como é que as emoções elas ficam no nosso corpo, como é que elas causam tensões no nosso corpo e essas tensões acabam trazendo uma série de dificuldades emocionais, uma série de dificuldades, aliás, físicas, dores, doenças, que é conhecida como psicossomática, ou seja, a psique presente no nosso corpo. E para conversar sobre isso, nós vamos então chamar aqui, né, vamos lá, não, você vira para cá. Pera aqui, só um momentinho, gente. Hoje deu aqui um probleminha aqui, voltou. Olha, tem hora que realmente esse sistema me deixa enlouquecida. E aí simplesmente, Jamile faz o seguinte, pede aí para participar. Cadê a Jamile? Não entra. Tá? Já vai ver aqui. Cadê Jamile? Cadê Jamile? Pronto. Jamile. A gente acerta, uma hora a gente acerta. Jamile. Boa noite, Mônica e Zeuda. Peraí. Oi, peraí, Jamile. É só aqui voltar pra mim que eu não tô sabendo voltar pra mim. Sabe que eu tô vendo o teu livro. Eu A tua sei, câmera tá virada pro teu tá vendo livro. aqui, eu não tô sabendo voltar aqui pra mim, tu acha? Ah! Menino, olha, é sempre uma surpresa. Eu acho que esse aqui é o mais divertido das lives. Porque tá Sempre sempre acontece alguma coisa. Pois é, deixa eu dar aqui uma boa noite aqui para o pessoal que chegou, né? A Rejane, a nossa querida Rejane, a Thelma, oi, querida. A A Zelda, Érica, a Iselda, a Eliette. Deixa eu ver quem está mais aqui. O Ricardo. Oi, professor Ricardo, né? Opa, hoje nós estamos com a Marta aqui também. A Gláucia.
Olha, temos um monte de gente, que coisa boa. Sejam todos a Zeuda, Vera Lúcia, Mônica, a Naninha, que é a Roselita. Aliás, a Roselita vai estar na nossa próxima live falando sobre a educação emocional dos professores. Imagina como vai ser bacana, né? Ó, minha Bom, cunhada passou aí, Marta foi? Jardim. Pronto. Minha cunhada passou aí, a Marta Jardim. Então é o seguinte, eu dou um alô e você dá um alô também para os seus convidados. Tá bom. Pois, gente, muito boa noite a todos vocês. Como eu já comecei aqui, Jamília, a conversar um pouquinho sobre a questão da educação emocional, né, para a qualidade do corpo. Mas aí agora nós vamos ouvir você, as suas experiências. Eu queria, assim, primeiro que você falasse, se apresentasse, obviamente, e depois falasse um pouquinho dessa experiência das emoções no corpo e por que você se interessou por esse tema. Então, para quem não me conhece, que eu já vi que tem um bocado de ex-aluno meu aí, tem minhas cunhadas também, né? Eu sou a Jamile Galvão, professora de Geografia, há 25 anos já na rede pública, e tive que me afastar, há 4 anos atrás tive que me afastar, né, por causa de fibromialgia. E nesse tratamento da fibromialgia, eu fui percebendo que as minhas emoções, que eu não tinha assim, muito controle, né, elas influenciavam diretamente nessa doença. Então, eu comecei num processo de autoconhecimento e mergulhei de cabeça no mundo desconhecido para mim das emoções, né? E fui aprendendo, e graças a Deus, hoje, do ano de 2020, né? Desde o ano passado, que eu tenho excelentes, né? Eu tenho, nunca mais eu tive baixas, né? Não vou te dizer que eu não sinto dores, né? Mas agora elas não me dominam mais. Eu sou a autora principal da minha vida, finalmente. Muito foi bom. Através da gestão das emoções. Foi a saúde emocional que eu cuidei para poder ter saúde no físico. É isso. E o que você acha que, vamos dizer assim, que essas dores, elas nascem de onde? Que emoções você começou a perceber que estavam presas no teu corpo ao ponto de te dar tantas dores? Claro que você fala o que você quiser, né? Sim, sim. Não, eu hoje em dia eu tô tranquila para falar sobre isso. Em 2018 eu fiz uma psicoterapia diferente, né, autorizada pelo meu psicoterapeuta mesmo, né, em que a moça ajudou a desbloquear minha memória. Eu tinha, a minha mãe era uma mãe abusiva, né? Ela nos espancava e também por conta da separação com meu pai, a gente é a cara do meu pai, né? Então a gente ouvia muitas coisas negativas e isso tudo ficou cristalizado, essas emoções ficaram cristalizadas dentro de mim e elas foram, ao longo da minha vida, como eu sou professora, e eu me envolvia com a vida dos alunos, que também eu percebia que tinham, né, problemas emocionais, então eu ficava completamente envolvida com esses alunos e foi assim, uma questão psíquica somando sempre com a outra, né? Até chegar aqui na fibromialgia que desencadeou tudo, né? Então foram emoções que eu mesma bloqueei, né? O lidar, por exemplo, assim, a mão que te acaricia é a mesma mão que te espanca. Então isso era um terror tão grande na minha cabeça para eu entender que eu preferi bloquear na minha cabeça, a minha memória, entendeu? E aí a minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos de idade e eu criei uma outra mãe que ficou essa mãe doce, maravilhosa, né? Até o ano retrasado, que foi quando a minha memória desbloqueou com essa psicoterapia que eu fiz. E graças a Deus eu pude trabalhar, assim, perdão da minha mãe, né? Perdão de mim mesma, né? E foi quando as coisas começaram a se encaixar, fazer sentido.
Porque eu já tinha entendimento do que era que estava acontecendo comigo, mas eu não sabia o que era que estava cristalizado dentro de mim. Né? É muito importante que as pessoas entendam, né, como é que se dá esse processo. Né? Tem uma terapia, que até eu estava conversando com você outro dia sobre isso. Né? Uma pessoa, o William Reich, que ele começou a pesquisar no início do século XX, exatamente como é que as couraças musculares iam se formando através das emoções reprimidas. Né? Tanto que foi muito interessante porque ele deu fez um mapa, né, do corporal que tem muito a ver com a medicina chinesa, não é nem chinesa, indiana, que são os chakras, né, que são dimensões energéticas do nosso corpo. Isso. Então, de acordo com cada couraça, existem determinadas emoções que vão se alocando, se alojando ali e causando uma série de doenças, que não é só dores, né, porque causa doença das mais diversas, né? E até eu te coloquei para você pesquisar um pouco sobre isso, porque existem muitos exercícios físicos mesmo, exercícios para desbloquear esse processo emocional, né? Desbloquear essas emoções que se cristalizam, como você muito bem colocou, e acabam inflamando os músculos, acabam realmente trazendo muitas desordens físicas, né? Que é a chamada psicossomática. Mas voltando aqui a você. E aí você começou a estudar as emoções como? Me fala um pouquinho dessa trajetória. Com o meu psicólogo, né, ele detectou primeiro que tinha alguma questão no meu passado, porque na verdade, eu ia para os psicólogos e quando eu entrava como psicoterapeuta, a primeira coisa que eu dizia para o psicoterapeuta, eu não quero me lembrar do meu passado. Eu tinha um horror. Mas eu não sabia dizer por quê, né? Então foram duas situações, a questão da mãe abusiva, né, que espancava, e um abuso sexual infantil que acontecia dentro da minha casa com um familiar que a minha mãe chamava para ficar conosco. Então, essas duas coisas estavam tão trancadas aqui dentro de mim que eu bloqueei, né, trancadas, e elas acabaram se transformando numa doença psicossomática que eu estou, assim, não tem cura, mas eu estou cada dia mais, assim, alcançando equilíbrio, né, que é pela via das emoções. Tem um toque assim, importante, seguinte, não coloca, não tem cura. Porque quando, eu gosto muito dessa questão, tem um livrinho chamado, aliás, um livrinho, não, um livrão, chamado a Biologia das Crenças, tá? Que é exatamente deixa eu ver aqui, Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Esse livro, ele traz, é muito legal, porque é um biólogo que ele vai estudando, né, estudou como é que as nossas crenças, ou seja, os nossos pensamentos, a maneira como nós pensamos, vai se cristalizando e vai trazendo, né, doenças. Então, assim, ele coloca muito essa questão da mudança das nossas crenças, e isso não tem nada a ver com autoajuda, gente, é um biólogo, tá? Como é que as mudanças das nossas crenças... elas podem melhorar, elas podem realmente curar doenças diversas, né? Para isso é preciso, porque ele fala na questão da frequência dos pensamentos, essas frequências do pensamento trazendo os hormônios, né, do cérebro, né, impactando diretamente no nosso corpo, como a adrenalina, o cortisol. Mas aqui, eu queria saber de você como é que a educação emocional entrou na tua vida. Bom, aí eu comecei a falar com esse meu psicólogo, né? E eu tinha determinadas situações que me deixavam bastante, eu não sabia como reagir, eu ficava paralisada. Algumas situações eu ficava completamente paralisada. Então ele pensou assim, Jamile, o que é que tu achas? Tu tens uma facilidade muito grande, né, de pesquisa e tal. O que tu acha que tu começares a pesquisar sobre as emoções? E aí eu ganhei uma filha, né, uma menina linda, chamada Cecília,
E a Cecília ela já assim nasceu com uma ansiedade muito grande, né? Muito grande mesmo. E como eu já tinha essa questão minha pessoal, né, de resolver a minha questão emocional, eu fiquei imaginando assim, poxa, eu vou estudar as emoções para ajudar minha filha. Eu pensei nisso primeiro. E aí eu comecei a pesquisar, né, cursos sobre educação emocional. Olha, Isa, eu vi cursos assim com conteúdo assim bem parecidos uns com os outros, só que o custo dos cursos eram assim de me deixar triste, chorando, porque o meu tratamento, né, já era extremamente caro, né? E aí pagar um curso de educação emocional para mim ficava difícil. Quando foi no finalzinho do ano passado, eu não desistia, ficava pesquisando, eu encontrei o sistema Ludes, que tem uma carga horária e um conteúdo que é muito parecido, semelhante aos outros cursos que eu já tinha visto. Só que o diferencial é que o custo-benefício, né, era assim, para mim, se encaixava, maravilhoso. Na verdade, foi o melhor valor que eu consegui encontrar. E eu, embora eu não pudesse pagar no final do ano passado, mas eu disse assim, eu não posso deixar passar essa oportunidade que está aqui na minha frente, né? E aí eu comecei, como eu já tinha algumas estudos por mim mesma, né? Sobre as emoções, eu tinha já lido o livro do Gardner, que é um livro que o Sistema Ludes indica para a gente, baseado, eu já tinha leitura, algumas coisas lá. O que o Sistema Ludes trouxe de novidade para mim, que eu digo que agregou muito, foi a questão dos 4 temperamentos. E isso eu ainda não tinha conseguido chegar nas minhas pesquisas. Isso foi fundamental para o meu autoconhecimento, para que eu entendesse os meus limites, até onde eu ia, até onde eu não podia ir, né? E ajudar minha filha a se entender também, né? Entendi. Então foram os 4 temperamentos, foram assim fundamentais. E eu digo assim, para todo mundo que está assistindo essa live hoje, é como se fosse uma especialização. Para mim, o curso de Educação Emocional do Sistema Ludes foi como se fosse uma especialização com um plus. Porque ele me deu... porque me deu o domínio que eu precisava. Não é nada combinado não, viu? Não, é nada combinado. Não. De jeito nenhum. Eu estou só contando a minha trajetória. Como foi para que eu pudesse chegar a esse equilíbrio? Foi quando eu passei a me conhecer e conhecer como é que eu me educo emocionalmente, entendeu? Então foi isso. Entendi. Pois é, mas fala assim, por exemplo, o teu temperamento. Como é que você acha que o teu temperamento influenciou no teu processo físico, né? Ao ponto de você desenvolver todas essas dores, né? Certo. Eu sou sanguínea e colérica, só que eu sou mais colérica do que sanguínea, né? O colérico, ele precisa colocar a raiva dele para fora. E como a minha mãe era extremamente repressora, né? Então eu fui guardando aquilo ali tudo dentro de mim. As coisas que eu achava injusto acontecerem, aquilo ficava. E para mim, eu acho que eu já nasci assim com a espada da justiça, entendeu? Na minha cabeça. O colérico tem muito disso, não é, Isa? O colérico tem muito disso. Ele quer fazer justiça de qualquer jeito. Então, essas injustiças da gente ser espancado, da gente não ter motivo da gente estar apanhando, isso ficava aqui dentro de mim me matando, entendeu? Então, isso me levou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a constelação sistêmica? Sim. Uma constelação familiar? Pronto. É muito interessante. Você já fez? Eu fiz um Theta Healing em grupo aqui em Castanhal com um rapaz que agora ele está em São Paulo. Ele veio para cá e fez num centro espírita daqui uma reunião. É diferente. Eu quero saber a constelação familiar. É diferente. Familiar. Não, a constelação familiar eu nunca participei. Por que eu estou te colocando isso? Porque você trouxe muito essa questão da família abusiva, né? Da mãe abusiva. Sim. E tal. E dentro da constelação familiar, você lembra no meu livro, eu falo inclusive
da pedagogia sistêmica, né, que tem muito a ver com a constelação familiar do Bertin Hellinger, né? O que é que acontece? É o momento que a gente olhar para essa família, não importa o que ela tenha acontecido, e tentar trabalhá-la no sentido de integrar energeticamente no nosso inconsciente. Porque muitas vezes a gente faz muito trabalho de perdão e tal, mas esses perdões às vezes ficam muito no nível do consciente. E as emoções, né? As emoções, elas, como elas são biológicas, elas também têm uma forte influência do inconsciente. Então, no momento que esse inconsciente ele começa a agir, ele começa também a emanar uma série de emoções, né? Uma série de... Porque, assim, é importante explicar que cada emoção, ela tem uma frequência diferente, uma frequência energética diferente e também hormônios diferentes, né? Então, esses hormônios costumam se alojar, como a gente estava falando lá no início, da questão das couraças musculares, costumam se alojar em determinados locais. Um exemplo muito legal, né? Pessoas que têm bruxismo, que têm muita dor na mandíbula, por exemplo, tem muito a ver com temperamento sanguíneo, né? Porque trava de raiva. Tá vendo aqui? Sim. Eu perdi um dente aqui e essa já é a segunda vez que eu coloco o aparelho. Pronto. E eu não sabia que eu trancava a mandíbula à noite quando eu dormia, pois porque eu tenho um terror no... eu tenho um terror no... É tipo do colérico. Então, é importante ter alguns exercícios, por exemplo, que é muito legal para trabalhar, que é, por exemplo, rasgar jornal. Ou rasgar livros velhos, pelo amor de Deus, né? Pegar coisas que você... Livros, cadernos que você não queira. Rasgar. Primeiro faz uma introspecção, né? Entra em contato, não precisa lembrar de memórias não, mas começa a rasgar. Porque na hora que começa a vir isso, vem várias memórias. Tá? E depois tomar banho, para poder limpar toda uma carga que você transpira, que você põe para fora, verdadeiras ondas, tá? Que você Olha, sabe nem de onde vem. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, a gente precisa, era uma coisa que eu queria destacar hoje nessa live. A gente precisa perceber quando é que a gente está precisando cuidar da saúde emocional. Porque a maioria das pessoas vive correndo para um lado e para o outro com seus trabalhos, né? Suas atividades profissionais, ou mesmo adolescentes com a escola, as demandas da escola. E a gente não vai se percebendo quando o teu corpo está começando a gritar. Te dá sinais de que tu precisas cuidar da tua saúde emocional. Perfeito. Então, eu queria alertar aqui para o pessoal assim, olha, insônia, alterações de humor que você não está conseguindo controlar, né? Você, puxa, não devia ter falado assim com o colega, né? Não devia ter feito isso, né? O isolamento social, você começa a ficar mais recolhido, o pessoal vai sair para uma festa, você, não, hoje eu vou ficar aqui em casa, é outro sintoma já, quando já está mais exacerbado, né? A falta de foco, né? Você fica sem conseguir se concentrar numa coisa só, você fica vendo várias coisas ao mesmo tempo e você nunca termina uma coisa que você vai fazer. Tudo isso são sintomas que você precisa cuidar da sua saúde emocional, né? Pois é, porque... Uma coisa que eu queria destacar, a mais importante de todas, né? Quando você precisa demais ser aceito por alguém ou por um grupo. E isso, nessa semana do Dia dos Namorados, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque tem muitas pessoas que ficam nos relacionamentos abusivos, né? Por conta dessas carências, né? Passadas, por conta dessa saúde emocional que não está legal. Isso é um sinal muito importante. Você querer muito ser aceito por um grupo ou por alguma pessoa. Perfeito. São sinais, assim, excelentes para a gente saber que a gente precisa cuidar da saúde emocional. Perfeito. E cuidar da saúde emocional significa autoconhecimento, né? A primeira base, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu trouxe algumas dicas, assim, super práticas. Legal, claro! Né? Então, eu coloquei aqui, assim, eu vou chegar lá no autoconhecimento que você falou, mas, em primeiro lugar, gente, a alimentação. Enquanto eu cuidei da minha
psicoterapia, mas não cuidei da alimentação, as coisas não se encaixaram. As coisas não fizeram sentido. Quando eu mudei a minha alimentação para começar a consumir alimentos que você falou aí das substâncias químicas, né? Sim. Noradrenalina, dopamina e serotonina. O que tem? Banana, sardinha, ômega 3, espinafre, nozes, castanha, o leite, brócolis, são alimentos de frutas e verduras, são alimentos que têm muito, eles atiçam, será que é essa palavra? Né? Eles promovem, né, promovem, né, a liberação desses hormônios, exatamente. Então foi fundamental, assim, quando eu comecei a introduzir, mudar a minha alimentação, né? Retirei mais carnes. Isso tem muito a ver, obviamente, porque, como nós colocamos, o nosso corpo é a nossa expressão aqui no planeta, né? Então, é através do nosso corpo que nós vamos expressar as nossas emoções, obviamente, os nossos desejos, vamos materializar os nossos sonhos. Então, o que você está colocando em relação à questão da alimentação é a base. Porque se não tivermos uma alimentação, por exemplo, até esses alimentos que você acabou de colocar, eles promovem determinados hormônios. Se tiver alguém que trabalhe com essa área, que dê um toque agora também aqui para nós, né? Que vão favorecer a liberação desses hormônios, que vão melhorar a frequência cerebral e, consequentemente, o bem-estar físico, né? Fazendo com que... Porque não adianta medicação, fazer psicoterapia se você não mudar a sua alimentação. A questão, a química das emoções não entra, não sintoniza. A Marta tá colocando assim, banana com rapadura. Adoro! Banana com rapadura! Eu amei! Adoro! É verdade. Olha, uma outra dica, gente, Thelma, muito legal. Só colocar aqui outra coisa, a Thelma está dizendo, somos um ser integral, não há dúvida. Sim, perfeito, Thelma. Somos realmente integrais, né? Então, é corpo, mente, espírito, relacionamento, somos esse todo. Bacana. Sim, continua, minha linda. Uma outra coisa, gente, água é fundamental, né? Porque a água, ela vai, principalmente pessoas que cristalizam muito, são super sensíveis, né? A questão das emoções, né? Então, você tomar bastante água, a água, nós somos 70% de água, né? Então, se a gente não hidratar o nosso corpo, e nessa hidratação, eu descobri um negócio assim muito legal, que é a água aromatizada, né? A água aromatizada, para mim, foi perfeito, porque como a medicação da fibromialgia, ela nos resseca muito, né? Então, e faz a gente reter muito líquido. O que eu fiz? Eu passei a colocar uma rodela de gengibre dentro da minha garrafinha de água, eu pego uma garrafa assim, né? Coloco um pedaço de gengibre, uma rodela de gengibre lá dentro e corto limão em rodelas. Limão e gengibre, eles queimam, né, as calorias. Olha aí, né, que dica bacana, gente. Uma dica poderosa. Água aromatizada. Nós temos, inclusive, aqui uma nutricionista, que é a Inar, né, que ela está realmente dando toques. Ela está dando toque aqui também, dizendo... Eu não entendi bem que aumenta a aeromoça e diminui a dopamina, criando equilíbrio para o seu bem-estar. Escreve de novo, Iná, que eu acho que ficou meu confuso aqui. Né? Mas, assim, o que você está dando, essas dicas que você está dando, são preciosas porque são dicas simples do nosso dia a dia. Sim, né? sim, e as pessoas sempre acham que as emoções, elas são algo muito subjetivo. Né? Algo muito etéreo, raiva, eu senti raiva, eu senti alegria, eu senti tristeza, senti medo. Gente, são situações presentes no nosso dia a dia. O medo, por exemplo, ele costuma fechar nosso organismo todo, muitas vezes trazendo constipação. Né? A raiva exatamente. Esquenta o nosso corpo ao ponto de criar inflamações, uma série de pontos de inflamação, né, no nosso organismo. A Maricilda falou ali.
Hã? Limão, gengibre e hortelã. Ótimo para aromatizar. Maricilda é uma Ah, professora aqui do legal. Mosteiro. Ah, que Muito legal, bom. Adoro legal. também. A Ainá também está falando canela. Pois é, então é importante perceber o como cada uma dessas emoções ela se torna presente no nosso corpo, né? Porque aí vem aquilo que você colocou que foi fundamental no início, que são os temperamentos. Cada temperamento vai Sim. vivenciar determinadas emoções, mais ou menos, né? Por exemplo, a Uhum. tristeza, nessa época que nós estamos vivendo, é um toque importante, ela vai adoecer o pulmão. Isso tem muito a ver com a medicina chinesa. A medicina chinesa ela traz assim um mapa das emoções relacionadas com as doenças muito interessante, né? Então, por exemplo, a ansiedade para o coração, né? A raiva para o estômago também, coração. Então, voltando a você, as dicas que você está dando que são muito preciosas. Continue. Tá. Na questão do autoconhecimento, eu tenho uma dica assim, maravilhosa que foi perfeito para mim. Eu tinha muita dificuldade, como eu não sabia quem eu era, né? Nessa busca do autoconhecimento, um negócio que funcionou muito bem para mim foi eu andar com um caderninho. Eu andava com um bloquinho de anotação. Então, tipo assim, eu sou extremamente sensitiva, né? Se eu entrasse em algum lugar, eu mudava completamente. Eu não queria, eu me retraía. Se tivesse alguém com alguma energia muito assim desarrumada, eu Você ficava captava, retraída. né? Eu captava. Eu sou uma esponja, né, para absorver. Eu digo Então antena eu passei, parabólica. Antena parabólica. exatamente. Eu passei a anotar, né? O que foi que eu senti quando eu entrei aqui, né? Então eu anotava. Eu já tinha sentido isso antes. Com quem eu estava? Na presença de quem? Quem era a pessoa? E o Muito que eu bom. pensei, né? Porque, gente, o pensamento da gente, o que a gente pensa, ele tem uma relação muito estreita com nossos sentimentos e com o nosso comportamento. Os três Perfeito. estão muito ligados. Se a gente não perceber o que é que, às vezes até mesmo um pensamento, a gente, assim, eu não vou conseguir fazer isso hoje. Você já muda o sentimento, já fica um sentimento triste, né? E você já muda o seu comportamento, você abandona aquilo que você estava fazendo, deixa de fazer, porque você diz que você não vai conseguir, né? Deixa eu complementar isso aqui, uma coisa muito interessante, gente, que é a postura corporal, né? O cérebro, ele interpreta, através dos nossos músculos, como é que está o nosso corpo. E emana determinado tipo de emoções de acordo com essa postura. Por exemplo, por que a risoterapia ou risoterapia, né, funciona? Porque esses músculos aqui são interpretados como alegria na hora que nós fazemos isso. Né? Isso tem a ver com a questão das expressões emocionais. Se você coloca a boca para, né, aquela boca do palhaço chorando, é uma interpretação cerebral, por causa dos músculos, como tristeza. Aí, obviamente, vem hormônios ligados à tristeza. Então, uma dica muito legal, quando você se sentir muito deprimido, coloca os ombros para trás, o peito para frente, levanta o queixo, pode fazer inclusive exercícios, tá? Com os braços. Gente, 5 minutinhos fazendo exercício com os braços, com o peito para frente, o queixo muda totalmente a tua química, você começa a se sentir bem novamente, uau, leve, bem-estar, né? Então, eu acho que é muito legal também que as pessoas comecem a perceber que é aquela questão que a Marta estava colocando, que somos seres integrais, né? Tá tudo interligado. Sim, mas continua com as tuas dicas. Uma dica muito legal também nessa questão do autoconhecimento, às vezes as pessoas, elas, por exemplo, no meu caso, eu me depreciava muito. As pessoas chegavam e diziam, Guajumiri, tu é muito inteligente. Aí eu ficava assim olhando esquisito para a pessoa. Para algumas pessoas não falava nada, mas para algumas amigas do peito mesmo, dizia assim: gente, eu não sou inteligente, eu só disfarço muito bem. E aí, quanto mais as pessoas falavam que eu era inteligente, menos eu acreditava naquilo, né? É a questão do auto-amor. O que eu passei a fazer, né? Em relação a isso. Eu percebi com aquelas anotaçõezinhas do registro que eu fazia,
que eu tinha a autoestima baixa, coisa que ninguém que encontrava comigo ia imaginar que eu tinha autoestima baixa, porque eu estava sempre rindo. Porque eu sou sanguínea, né? Então o sanguíneo, ele tá sempre rindo, ele é muito cheio pra cima, né? Eu digo que nós somos borboletas, porque é muito interessante, só para avisar para o pessoal, né? Assim, muitos dos meus alunos são muito parecidos com mesmo a minha frequência. Então, eu sou uma sanguínea colérica. Então, eu atraio muitos alunos também sanguíneos coléricos. Então, quando eu começo a falar, diz, né, Isa? Eu disse, porque eu sei de cadeirinho o que é. Né? Então, eu digo assim, os sanguíneos... Gente, a gente está falando de temperamentos, tá? Os sanguíneos, nós somos meio borboletas, né? E o colérico, a espada, fogo. Então, muitas vezes, né, o sanguíneo pega, incendeia tudo, incendeia lá o fogo lá do colérico. E aí, só Deus sabe, né? O que eu passei a fazer? Temos que ter a gestão das... Gestão das emoções. O que eu passei a fazer em relação a isso? Para eu, né, adquirir o auto-amor, né? Eu ia para frente do espelho, olhava para mim e dizia assim, teus olhos são lindos. Ah, bacana. A tua boca é uma boca carnuda, bonita, linda, né? Teu cabelo enrolado, né? É muito firme, muito show. Eu te amo, eu te amo. Eu falava isso na frente do espelho para mim, entendeu? Sim, uma bacana. Outra coisa que eu fazia muito boa, por exemplo, naquelas anotaçõezinhas, eu percebia que algumas pessoas me desarrumavam completamente. Tipo, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem um irmão meu, né, que a gente não se bica de jeito nenhum. Mas é uma coisa assim que não dá pra, assim, eu já tentei várias formas da gente, sabe, se entender, não dá certo. Então, o que eu faço? O que eu fiz? É uma limitação, é algo que não está mais em mim, está nele, entendeu? O que eu fiz? Olha, a partir daqui eu fui. Agora ele que tem que dar os passos de lá para cá. Eu vou estar de braços abertos, mas eu evito estar, tipo assim, indo lá, bora almoçar junto, bora fazer... Eu estou esperando. Você está trabalhando a culpa. Né? A culpa, gente, vem muito carregado de tristeza, de ansiedade, porque a gente está sempre achando que não fez a coisa certa. E isso entristece, né? Então, a tristeza, porque nós temos as emoções básicas, né? Que são as emoções biológicas, como a tristeza, a raiva, né? O medo, a alegria, o nojo, a vergonha. Então, são básicos por quê? Porque são a base de muitas outras emoções. Então, quando a gente consegue entender onde é que está essa base, né? Por que é que nós estamos sentindo isso? Nós começamos, então, a trabalhar a gestão. O que você está colocando, Jamília, é muito interessante, porque é uma forma de gestão das emoções. A gestão das emoções são exatamente essas estratégias que você está colocando. Bom, por exemplo, a gestão maravilhosa, que é a autoestima, ir na frente do espelho e trabalhar essa tristeza de não se aceitar, né? Então, você trabalhou a autoestima, né? Trabalhando a culpa do seu irmão. Muito bacana, muito bacana. Parabéns. Eu tinha uma dificuldade com o meu rosto tão grande que eu dizia assim, há 15 anos atrás, quando eu pensei em ter um filho, e eu sou casada há mais de, acho que já tem bem uns 30 anos, desde os 16 anos a gente se conhece, né? E namora, né? Então, há uns 10 ou 15 anos atrás, quando eu pensei em ter um filho, eu olhava assim para ele, ficava olhando para o meu esposo, dizia assim, eu quero que meu filho tenha essa sobrancelha de taturana, que ele tem a sobrancelha bem grossa, esse nariz de chapoca, que ele tem o nariz assim bem achatadinho, essa bochechinha assim que tu tinha quando tu era criança, e o cabelo vai ser liso, bem enroladinho, né? Eu desenhava, por quê? Eu não queria que fosse parecida comigo, porque eu achava que o meu rosto... O que a minha mãe dizia? Vocês são a cara do pai de vocês, vocês são a raça do pai de vocês. Então, para mim, eu cresci com aquela impressão de que a gente era feio, a gente era mal, a gente não era legal, entendeu? E aí eu criei
na minha cabeça que meu filho tinha que parecer com meu esposo e não comigo. Só para vocês terem uma noção. Então, eu fui trabalhar essas questões. Essa técnica do espelho, eu fui falar o que eu gostava em mim, que eu achava lindo, né? E uma outra técnica legal, gente, eu assim, aconselho todos vocês. Marquem na agenda de vocês um dia com vocês. Sabe assim, tira aquele dia para você tomar um banho com esfoliante cheiroso, um sabonete, se não tiver esfoliante, um sabonete cheiroso. Enquanto você passa sabonete embaixo do banho, você vai dizendo: que pele macia, que pele gostosa, eu te amo, você é muito linda, você é muito gostosa, sabe? E vai passando aquele sabonete assim, termina o banho, hidratante. Passa um hidratantezinho, né? Tem uns hidratantes assim muito legais, muito baratinhos, e tem aqueles poderosos, maravilhosos que a gente compra também. Eu passava aqueles hidratantes me fazendo muito carinho, entendeu? E teve períodos em que eu disse assim, eu vou deixar alguém cuidar de mim. Tem um amigo meu, eu não sei se ele está aqui hoje na live. Quando eu comecei a ter problemas no trabalho, passar mal dentro do trabalho, eu pegava um táxi sozinha e ia para o IPAMB, que é um hospital que atendia a gente aqui no município. Quando eu já estava lá, tomando Tramal na veia, é que eu passava uma mensagem para o grupo dizendo: gente, eu não estou aí porque eu passei mal e estou aqui no IPAMB. E esse meu amigo, ele é o Aderilson. Não sei se ele está aí hoje na live, eu não vi ainda. Ele disse assim: Jamile, tu não deixas ninguém ir para o céu, porque tu não deixas a gente cuidar de ti. E isso realmente é uma coisa que eu não fazia. E aí eu passei a deixar as pessoas cuidarem de mim, porque só eu que cuidava dos outros. Pois é, porque isso, inclusive, é muito importante que você está colocando, porque isso faz parte da questão da gestão das emoções também. A pele, por exemplo, ela é um órgão, né, do nosso corpo. Então, o que você colocou do tocar a pele, daquele banho com esfoliante, daquela massagem, é fantástico. Mas fantástico também é receber massagem. Ou seja, ser cuidado. E a massagem, gente, tem algo muito interessante, porque nos leva, de certa forma, depende da massagem também, né? Não estou falando daquelas que esfrega até a alma, não. Estou falando daquelas mais leves, né? Que tem umas técnicas bem interessantes também, que nos leva de volta ao útero. Então, acolhe a criança, como técnicas também energéticas, né? Por exemplo, eu sou mestre em Reiki, eu trabalhei muitos anos com Reiki, e o Reiki, ele é uma técnica muito interessante, porque ele vai trabalhando todas essas couraças musculares de forma muito sutil, que é tocando lentamente a pele, pontos da pele, né? Pontos do corpo. Tá? Temos aqui várias pessoas, né? Dá uma lida ali na nutricionista, ela tem uma dica legal aí. Bom, deixa eu ver. Fiz o meu espelho, um sorriso de batom. E todos os dias, a Iná Moreira está colocando. Fiz no meu espelho um sorriso de batom. E todos os dias, em olhar aquele sorriso desenhado, já nos traz uma energia boa. De saber que podemos sorrir em qualquer situação. Lindo, muito legal, Iná. Obrigada. Gente, amei essa aí. Por favor, vão deixando aí dicas do que vocês fazem, né? Da questão da autoestima, da gestão das emoções, enfim. São dicas preciosas, porque são dicas de experiências reais do dia a dia. Por isso são tão valiosas, tá? A Iseuda está colocando cuidando do cuidador, sim, isso é fundamental. A Marta está lembrando eu e o outro, realmente eu, o outro, nós, né? O professor Ricardo está colocando maravilha de live, vou ter que sair, retorno quinta, sem problema nenhum, querido, vai com Deus. Então, assim, gente, as experiências que a Jamile nos trouxe hoje são experiências ricas, porque são experiências vividas, não é nada escrito, você não vai estar lendo, são coisas que ela passa no dia a dia dela. E educação das emoções é exatamente isso, é simplificar. Educar as emoções, primeiro passo, autoconhecimento.
Segundo passo, identificação de como você sente as emoções, porque aí você vai poder entender como é que fica essas couraças, né, que pode te adoecer, tá? E o terceiro passo é aprender técnicas para fazer essa gestão. O que é? Porque o pessoal diz assim, eu vou controlar as minhas emoções. Gente, emoção básica ninguém controla. Ela é biológica, simplesmente a gente lida, aprende a lidar com elas e faz o que, Jamile? A gestão das emoções. Sim, nós estamos já quase chegando aqui ao nosso final, Jamile. E aí gostaria que você colocasse, né, para fechar, o que é que você trouxe coisas tão maravilhosas. Se você tem mais alguma dica, o que é que você gostaria de dizer ainda para nós? Uma dica muito. Olha, teve uma coisa assim, muito legal, porque como o meu tratamento era muito caro mesmo, teve períodos que eu não pude fazer psicoterapia. E eu sei que tem muita gente que é acometido de uma doença psicossomática, da ansiedade, né? Da dificuldade de lidar com as emoções e não pode pagar um psicólogo. Eu tenho uma dica fundamental, porque como eu sou especialista em informática na educação também, eu fui atrás de aplicativos que pudessem, não é que ele vai ser o teu psicoterapeuta, mas na ausência, no momento que você não pode pagar um psicoterapeuta, ajuda pra caramba. Então eu vou deixar aqui para vocês procurarem. Faixa só um pouquinho, porque tá dando um eco. Isso. Assim, tá bom? Tá. Para vocês procurarem no Google Play, o Símbolo. Foi o que eu mais amei. Muito legal. Muito bom. Procure o Símbolo, baixe no seu celular e você vai mexer por lá, você vai ver como é fantástico para te ajudar a gerir as emoções. A Marisete, nossa querida, né, também do nosso curso, ela está dizendo aqui que uma boa lembrança, através das aulas do curso de Educação Emocional, aprendi a fazer mindfulness. Amei, faço com meus filhos e esposo. Gente, a técnica de mindfulness é muito parecida com a meditação, mas ela traz algumas questões um pouco diferentes, porque é mais simples, né? Que é observar o dia a dia. Primeiro começa observando você, a sua respiração, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E aí tem várias situaçõezinhas, né? Depois você começa a observar, colocar toda a atenção que você puder naquilo que você está fazendo. Então, você, nesse momento de atenção, você leva a tua consciência para o momento presente. E quando você está no momento presente, você consegue, então, fazer a gestão das emoções. Tem muitas dicas, uma live é um papo, né? Não dá pra gente, não é um curso para a gente fazer, mas por isso mesmo é que nós começamos, né? Aquele curso que vocês fizeram, né, gente? Ele vai ser desmembrado. Agora nós vamos fazer primeiro só o nível 1, né? Então as pessoas que não quiserem se profissionalizar, mas quiserem aprender a se cuidar, aprender a fazer a autogestão das emoções, vão fazer Maravilha. Só isso. Porque o que eu percebo é que tem gente que quer aprender, mas para usar para você mesmo, né? Então, quem quiser se profissionalizar, faz os outros níveis, é claro, né? Mas, Jamile, olha, amei. Diga, meu linda. Só um instantinho. O pessoal estava perguntando muito como era o nome do aplicativo. É o Símbolo. A Rejane já escreveu aí, é CINGULO. Certo. E eu vou deixar lá no meu blog, Jornada Emocional, eu vou deixar o nome dos 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos e o que cada um faz, tudo bonitinho para vocês. Joia, o Símbolo é muito legal, ele faz todo... O blog é Jornada Emocional, eu vou deixar lá tudo bonitinho para vocês, tá? Maravilha! Você é 10! Gente, olha, eu quero dizer para vocês aproveitarem essa chance da Isa aí. Eu não combinei nada com ela, não, mas eu digo para vocês: se tem uma coisa que a gente precisa investir, é no nosso conhecimento, é na gente, a gente se conhecer, a gente aprender a ser o gestor do teatro. Nós somos o ator e o diretor da gente mesmo também. Sim. Não deixar que as coisas levem a gente, né? Que as emoções levem a gente. Não, a gente pode ajudar a organizá-las, pelo menos. Eu sei que se estourar alguma coisa aqui na minha casa, eu
eu vou levar um susto. Isso eu não posso controlar. Mas... Isso! Aí eu vou me levantar e vou verificar o que aconteceu. Entendeu? Isso é gestão... Gestão das emoções. Façam esse módulo primeiro da Isa aí, que a melhor coisa do que você ter um diploma de faculdade é você conseguir saber gerir os seus próprios sentimentos. Tá? Espero ter ajudado, viu, gente? E muito, acho que foi muito maravilhoso. E para fechar, assim, gente, eu entrei nessa área, não foi por modismo, não. Já a vida inteira, porque eu tive síndrome do pânico com 11 anos de idade, começou o meu processo. Então, a vida inteira foi uma busca por trabalhar as minhas emoções, né? Por trabalhar algo que fazia com que meu corpo entrasse em pânico completamente, né? E aí fui buscar muitas técnicas, muitos processos, me tornei psicoterapeuta, passei mais de 20 anos dentro de consultório, e agora a minha grande meta, né? A minha grande missão é trabalhar com educação emocional. Por quê? Porque isso atinge a todo mundo. Um processo terapêutico, psicoterapêutico, como você fez, Jamile, é fantástico, é fundamental. No entanto, muitas vezes as pessoas têm preconceito, têm medo, mas educar suas emoções é para todo mundo. E, principalmente, educar as emoções não importa se você esteja ou não com algum tipo de problema psicoemocional. Educar as emoções é para todo ser humano. É o momento que nós vamos trabalhar com a nossa inteligência emocional, né? E trabalhar com inteligência emocional significa qualidade de vida, significa viver melhor. E aí, eu trouxe uma coisa aqui, Jamile, que eu pesquisei, óbvio, mas que eu gosto muito, né? Que é entender o que é que está por trás dos sintomas. Por eu ter tido, né, síndrome do pânico, ainda, né, obviamente eu sou uma personalidade com tendência mais neurótica, né? Então é óbvio que eu somatizo demais. Aí eu falo, todo mundo diz, Isa, tu fala? Falo, sim, porque eu sou igual a todo mundo. Estou na mesma jornada, estou na mesma busca. Apenas tem um pouco mais de estrada, né? Essa é a única diferença, né? Aí o que é que acontece, gente? Eu trouxe aqui um significados das dores, tá? Por exemplo, dor de cabeça. O que é que está por trás da dor de cabeça? Pessoas muito perfeccionistas, pessoas que pensam demais, pessoas que tentam controlar tudo pela mente. Dor no pescoço ou na nuca. Tensão para segurar suas ideias. Você fica tudo duro, tentando segurar os seus pensamentos, tá? Tem gente aí na live dizendo, é nóis, kkkk. Sim, sim. Tem gente se identificando aí. Total. Como eu brinco, meu povo se identifica todo. Né? E aí, o que é que acontece? Dor lombar, gente, dor lombar que é muito comum. Quando você sentir, pode ir atrás que você está com medo da sobrevivência. Por quê? Porque tem a ver com as pernas, tem a ver com o eixo que segura as pernas no planeta. Então, é muito interessante perceber essas sensações, né? Essas somatizações que se tornam dores, se tornam processos inflamatórios. Perceber o processo emocional para que você tenha qualidade de vida, porque na hora que você consegue desbloquear essas emoções, elas melhoram muito, não é, Jamile? Você começa então a ter outra qualidade de vida. Meus amores, nós estamos chegando aqui ao nosso final. O pessoal tá dando, a Iná tá dizendo parabéns, obrigada, Maricilda, né? Amei o tema, que legal. A Naninha, gratidão. A Thelma tá dando palminhas. Olha, muita gente falando coisas tão lindas que aí, gente, meu beijo no coração de vocês. Amo vocês, adoro esse nosso momento. Nosso coraçãozinho, né? Aliás, hoje eu estou com esse meu dedinho, né? Vocês não adivinham. Gente, cortei o dedo descascando alho. E foi um corte feio. E aí tá com um ponto falso. Depois eu comento isso. Beijo, beijos, beijo. Obrigada, tá, minha linda. Eu quero agradecer todo mundo que veio para essa live, aceitou o convite. Gente, obrigada. Espero ter ajudado vocês. Amo. Com certeza. Tchau, gente. Até quinta-feira. Quinta-feira nós estaremos aqui com a Roselita Nunes, que é psicóloga.
que vai falar e vamos ter um papo sobre a educação emocional dos professores. Quero todo mundo aqui, hein? Joia! Beijo! Aliás, por favor, façam perguntas, né? Nessas lives, que é muito legal, nos ajuda a manter o tema, tá? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Beijo gente. grande. Tchau. Beijo.